faça isso para lidar com as tuas emoções. Eu me chamo Irã Oliveira, sou psicólogo, professor e estou aqui para te ajudar a lidar com as tuas emoções nessa época de pandemia de medo. Bom, tudo isso que está ocorrendo conosco nesse exato momento, né, essas forças da natureza, essas leis da natureza que incidem sobre nós, elas incidem sobre aquilo que a gente faz, incidem sobre aquilo que a gente sente, incide sobre aquilo que a gente pensa também. E essa pessoa que faz, que sente e que pensa, ela é dotada de todo um sistema nervoso, né? Ela é dotada de todo receptores, de genes específicos. E todas essas leis, essas forças da natureza, não atuam somente sobre a pessoa. Ela atua também sobre a estrutura biológica e sobre o ambiente pelo qual nós estamos inseridos. Por exemplo, se o dólar aumenta, isso exerce influência sobre o pão que nós comemos, porque a gente faz o trigo, a gente só faz pão com trigo, e a gente só compra trigo em dólar. Então, logo, essas forças da natureza incidem, né, sobre o ambiente que nós estamos inseridos. Então, essas forças da natureza, elas atuam sobre nós. E não há como não sentir, apenas sentimos. Essa crise do Covid-19 está gerando um impacto desconfortante nas nossas vidas, né, com a nossa saúde, com os nossos idosos, com os empregos, com a vida social, com a economia, com o nosso estado emocional. Primordialmente com esses aspectos de ansiedade, quando a gente recebe uma má notícia, que o pico disso ainda vai ocorrer em abril, maio, e vai amenizar lá para julho e agosto. Então, a Organização Mundial de Saúde, bastante preocupada como as pessoas se sentem com tudo isso, ela trouxe 6 critérios que foi bastante estudado no mundo todo acerca de como lidar com essas situações. E eu quero aprofundar em cima de cada uma delas aqui com vocês. A primeira que lá traz é o controle seu acesso às informações sobre o coronavírus. Essa foi a primeira recomendação da OMS. É muito importante a gente controlar a quantidade e a qualidade das informações. Também do tempo que você está assistindo, lendo, ouvindo notícias e que te trazem angústias. Uma sugestão é separar horários específicos do seu dia para você fazer isso. Por exemplo, leia todas as informações que você quer ler, que você quer saber, quer atualizar, pela manhã. Ao final da noite, você até vai conseguir dormir melhor. Tá? Então, leia somente todas as informações, tenha acesso a essas informações pela manhã. Porque é o seguinte, uma coisa é clara, você não modifica comportamento de ninguém meramente transmitindo informações. Porque se tem uma coisa que traz paz para a vida da gente, chama-se ignorância. Se tem outra coisa que traz paz para a vida da gente, chama-se conhecimento. E se tem uma coisa que traz perturbação para nós, chama-se informação. Se você está lá na ignorância, não está sabendo do que de fato está ocorrendo, você fica em paz, né? Hoje eu dando supervisão para um grupo de psicólogos mesmo, a psicóloga foi atender um médico que ele é médico de um pessoal da zona rural. E ela relatando aqui para a gente que falou assim, não, lá onde eu estou está tudo tranquilo, ninguém chega com máscara, né? Aquela preocupação, porque as informações não chegaram lá, então eles estão em paz. Agora, outra forma que te dá paz é quando você tem conhecimento específico, quando você vai na fonte certa, né, naquilo que os responsáveis, as pessoas técnicas naquilo, o especialista na área, a autoridade na área está falando sobre aquilo. Não de maneira que está vindo esse emaranhado de informações. Porque se você tem conhecimento, você também fica em paz. Agora, se você está tendo acesso só às informações, você vai ter perturbação. Olha,
Existe um caso que foi descrito na literatura por um pesquisador chamado Ost. E ele descreve o caso de uma mulher com fobia, né, um medo muito intenso, extremamente grave, de cobras. Só que a peculiaridade é que ela nunca tinha encontrado uma cobra na vida dela. Em vez disso, ela tinha ouvido muito, à medida que ela ia crescendo ali, sobre perigos de cobras quando estava ali em grama alta. Então, ela foi encorajada a usar bota de borracha para se proteger dessa possível ameaça aí, dessa cobra. E ela passou a usar as botas quando estava passeando pela rua, quando ela estava saindo, indo para a escola. Ela utilizava essas botas com medo, né, dessa possível ameaça que sequer ela nunca viu. A gente chama esse modelo de aprendizagem, né, esse modelo de desenvolvimento de fobias, de medo muito intenso, por transmissão de informação. Tá? Então, quando essas informações vêm de maneira inadequada, pode gerar um desenvolvimento de uma determinada fobia, né, ou de um determinado transtorno que causa bastante prejuízo para as pessoas. Por isso que é interessante você ter zelo com isso. A outra coisa que a OMS aponta é para a gente usar as redes sociais como aliadas, né? No momento que tem muita gente aí que está isolada, de quarentena, as redes sociais, elas se tornam a forma mais importante de interação aí com os amigos e com a família, né? A própria OMS, ela recomenda a gente permanecer conectado aí. E eu me recordo no aniversário que eu tive, as pessoas mandavam mensagem ali e tudo, mas era bom, mas não era tão bom quanto receber um áudio, ver a pessoa, né? Então, aproveite para mandar áudio em vez de mensagem e reforce aí os seus laços familiares, reforce aí os seus laços de amizades, ok? A outra coisa que ele traz, a OMS, é para a gente ser solidário. Procurar ajudar, especialmente a quem precisa de assistência extra, né? Como os idosos, por exemplo. A gente já está vendo isso aqui no Brasil, muitas pessoas mais jovens que não estão no grupo de risco, oferecer ajuda a vizinhos idosos, né? Comprar produtos no mercado para elas. Sair por aí, oferecer bondade aos outros no mundo, reduz a ansiedade e aumenta a felicidade e o sentimento de conexão social. É uma estratégia muito simples, que não leva muito tempo para que você possa incorporar isso aí nas suas atividades diárias. Um professor do curso de psicologia da Universidade do Estado de Iowa, nos Estados Unidos, chamado Douglas Gentili, ele fez uma pesquisa bastante engenhosa. Ele pediu a alguns estudantes ali que andassem por 12 minutos na faculdade e colocou eles em 3 condições específicas. Uma condição que ele chamou de bondade amorosa, outra condição que ele chamou de interconexão e outra condição que ele chamou de comparação social descendente. E aí ele fez o seguinte, na bondade amorosa, ele pediu para os estudantes olhar para as pessoas que encontrasse e pensar consigo mesmo. Desejo que essa pessoa seja mais feliz. E depois encorajou esses alunos a dizer isso para as pessoas. Na condição de interconexão, era olhar para as pessoas que encontrasse e pensar sobre como elas estão conectadas umas às outras. Então, foi sugerido aí que os alunos pensassem sobre a esperança e sentimentos que poderiam compartilhar. Ou que aquelas pessoas poderiam pertencer ao mesmo grupo delas. E a terceira e última condição era uma comparação social descendente. Ou seja, olhar para as pessoas que encontrassem e pensarem como elas poderiam ser melhores do que cada uma das pessoas que encontraram. Os resultados foram os seguintes. Os voluntários que praticaram a bondade amorosa ou desejaram que os outros se sentissem bem, eles próprios se sentiram mais felizes, mais conectados, mais carinhosos e empáticos, bem como menos ansiosos. E o grupo de interconectividade mostrou-se mais empático e conectado. Olha só que interessante o resultado. E aqueles que tiveram aquele grau comparativo, né, a comparação social descendente, não mostrou nenhum benefício e foi significativamente pior do que técnicas de bondade amorosa.
Os estudantes que se compararam com os outros se sentiram menos empáticos, menos carinhosos e menos conectados do que aqueles que exerceram aí tanto a bondade amorosa quanto a interconexão com os outros. Por isso, né, seja solidário, vá adiante, né, em favorecer as pessoas. O quarto quesito é pare e se escute. Durante esse período, né, que a gente está vivendo, é bom a gente fica só preocupado. Na realidade, a gente fica preocupado com o mundo e esquece de si. E não adianta a gente se preocupar com o mundo inteiro e esquecer de você, tá? Paul Tillich, ele tem uma frase genial, que ele disse o seguinte: a linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho. E criou a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinho. Eu achei isso muito interessante, porque é o seguinte, na solidão a gente tem o desejo de ter companhias, porém a gente não encontra essas companhias. E com a solidão vem o desamparo, vem a tristeza, vem o desconforto, e muitas vezes a gente quer se livrar de tudo isso tirando a nossa própria vida. Por outro lado, esse momento de isolamento social, de quarentena, esse estar sozinho não necessariamente precisa gerar tristeza e vazio. Quando a pessoa fica sozinha, a gente pode colocar a cabeça no lugar, organizar os pensamentos, refletir sobre aquilo que se faz, sobre aquilo que se pensa, sobre aquilo que se sente. E isso a gente pode estar praticando a solitude. Esse momento de pausa passa, então, a ser algo produtivo, algo saudável e que pode gerar grande aprendizado e evolução para a gente. É um tempo de... A gente precisa olhar para isso como um tempo de reparo, né? Seja refletindo os nossos erros e como corrigir eles, seja abrindo caminho para acertos de hoje e que possam ser a base das nossas próximas ações para o futuro, né? Potencializar aquilo que a gente acertou. E nesse momento de solitude, nós podemos desfrutar isso. E a gente precisa levar as pessoas à reflexão, né? Sobre a impossibilidade de controlar sentimentos e pensamentos e as consequências que as tentativas de controle acarretam. Por exemplo, vamos imaginar que você está cheio de eletrodo no teu corpo, na cabeça, aí, em todas as partes do seu corpo. E aí, a gente coloca uma arma, né, um revólver na sua cabeça. E faz a seguinte pergunta: caso a tua ansiedade aumenta ou teu medo aumentar, vai ser disparado um tiro. O que vocês acham que vai acontecer? Possivelmente, você tomaria um tiro, porque você está diante de uma impossibilidade de controlar aquilo que tu está sentindo. Porque essas forças da natureza, todas essas leis da natureza, elas incidem sobre nós e nós apenas sentimos. O que é importante é a gente lidar com isso, não buscar controlar, porque o controle absoluto de tudo leva a gente para o caos também. E se eu falo assim para vocês, por exemplo, né? Não pense nessa chuvinha caindo, nesse clima gostoso, nesse cafezinho que acabou de sair, ele está sendo colocado na xícara, está saindo aquela fumacinha desse café e exalando aquele cheiro maravilhoso. E aí, vocês conseguiram não pensar? Possivelmente, você está diante de uma impossibilidade, você não consegue controlar aquilo que tu sente e aquilo que tu pensa. Então, em vez de dizer para as pessoas, não faz isso, não pensa assim, evite isso, não veja as informações em excesso. Diga, veja somente informações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Veja somente essas fontes pela manhã. Tá? E a gente precisa promover, né, essa reflexão sobre a necessidade de aceitação daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente sente.
A gente precisa aceitar a forma que a gente pensa e a forma como a gente sente, da mesma forma que a gente recebe um hóspede indesejado na nossa casa. Quando você recebe um hóspede indesejado na sua casa, você não tem a possibilidade de ir lá brigar, lutar com ele, querer controlar a situação, mandar embora e tudo isso. Só que você também tem a possibilidade de, não vou desprender tanta energia para isso, não. Vamos curtir a festa aqui, vamos curtir esse momento aqui em casa e largar essa pessoa, esse hóspede indesejado para lá. E você aceitar essa condição. Assim é a forma pela qual nós pensamos e sentimos. A gente pode aceitar, né, aquilo que a gente está pensando e aquilo que a gente está sentindo, né? Porque é mais difícil tentar não sentir aquilo que, na verdade, já está sentindo. Outro quesito da Organização Mundial de Saúde é reconheça o trabalho dos profissionais de saúde. Isso a gente já viu aí nas janelas lá da Itália, né? O pessoal tocando, cantando para o pessoal, os profissionais da saúde. E, inclusive, os profissionais da saúde não são somente médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas que estão lá, não, né? Ali, técnicos que estão no hospital. Existe também os biomédicos, os farmacêuticos, bioquímicos, né? Os técnicos ali que estão no controle ali dos exames, bem? Que se expõem muito ao próprio vírus. Então, a gente precisa reconhecer o trabalho dessas pessoas. Espalhe histórias positivas. Esse aqui é uma coisa. A gente está falando, meu Deus, parece que a gente não vê coisa boa, não vê coisa interessante. Mas, na realidade, nós temos um professor da Universidade de Navarra, chamado Ignácio Lopes Goni. Ele listou 10 boas notícias sobre o coronavírus. Tá? E eu não estou aqui querendo minimizar nada, mas eu quero trazer também dados verdadeiros, porque a gente pode espalhar essas histórias positivas também. A primeira coisa dessa história positiva é que a gente sabe o que é e quem é, né? Quando a gente olhou lá para os primeiros casos de AIDS, que foram descritos em 1981, foram necessários mais de 2 anos para identificar o vírus causador da doença. Aqui no Brasil, quando chegou, em 48 horas, os profissionais, os pesquisadores já conseguiram detectar o genoma do vírus. Então, a gente está muito mais habilitado para essa circunstância. A gente sabe como detectar ele, né? Através de um teste chamado RT-PCR, para detectar esse vírus. O terceiro, na China, a situação está melhorando. As fortes medidas de controle e isolamento imposto pela China já está gerando resultado, né? E o interessante é isso, que lá na Coreia do Sul, em Singapura, eles já conseguiram fazer esse controle de maneira mais eficaz. O quarto item, 81% dos casos são leves. A doença não causa sintomas ou é leve em 81% dos casos. Em 14% pode causar pneumonia grave, e em 5% pode se tornar crítica ou letal, tá? Mas a gente tem 81% dos casos que não é leve ou não causa sintoma. Cura. É a quinta opção que eles trazem, né? Esse professor traz. A gente tem visto pela mídia somente um aumento crescente em números de casos confirmados e números de mortes. Mas a maioria das pessoas infectadas, elas são curadas. Há 13 vezes mais pacientes curados do que mortos. E a proporção está aumentando cada vez mais. E fala assim, cura, né? Já tem anunciado algumas coisas aí, mas o próprio corpo também consegue sobressair sobre esse vírus. De muitos organismos consegue sobressair. Quase não... Outra boa notícia é que quase não afeta menores de idade. Apenas 3% dos casos ocorrem em menores de 20 anos e a mortalidade em menores de 40 anos é de apenas 0,2%. Nas crianças, os sintomas são tão leves que podem passar despercebidos. No sétimo, o vírus é facilmente inativado. Você pode inativar ele com álcool em gel ou lavando as mãos com água e sabão. Você consegue inativar o vírus dessa forma. Já existem, o
oitavo boa notícia é que já existe mais de 150 artigos científicos publicados. Em todos os outros, né, nas outras pandemias que existiram, cara, demorou basicamente mais de ano para ter a metade de artigo científico. E a gente está em 2 meses e pouco, já tem 150 artigos explicando vários fatores de vacina, tratamento, epidemiologia, genética, filogenia e diagnóstico. Inclusive, quando você não tiver nada disso, tem os aspectos clínicos que você consegue detectar. Já existem também protótipos de vacina, né? Basicamente, já tem 8, né, projetos contra o novo coronavírus. Em breve, essa vacina já está saindo aí para o mercado. E, por fim, existem mais de 80 ensaios clínicos com antivirais em andamentos. As vacinas são preventivas. Mais importantes são os possíveis tratamentos de pessoas que já estão doentes. Já existem mais de 80 ensaios clínicos para analisar os tratamentos do coronavírus, né? Para vocês terem uma ideia, para fechar isso aqui, a pandemia de gripe de 1918 causou mais de 25 milhões de mortes em menos de 25 semanas. Em 1918, a gente teve 1 milhão de mortes, mais de 1 milhão de mortes por semana. Algo semelhante poderia acontecer novamente hoje? Parece, como a gente está vendo, que provavelmente não. Nunca estivemos tão preparados para combater uma pandemia igual nós nos encontramos nesse exato momento. Tá ok? Disseminem notícias boas também. Cuidem da sua saúde emocional. Um forte abraço e até mais.